Oi, gente! Vou começar então mais um vlog aqui para vocês. Eu comecei 2 livros que são grandes, então por isso que eu resolvi fazer uma leitura alternada entre eles, até porque um deles é um livro de contos, Fantasmas do Mercado das Sombras. É o livro da Cassandra Clare, então faz parte do mundo dos caçadores de sombras. Deixa eu olhar aqui, acho que são 10 contos. São 10 contos que se passam dentro do Mercado das Sombras, que digamos que é um mercado ilegal, onde os seres dos submundos fazem trocas de artefatos mágicos e essas coisas assim. Trocas não, né? Vendas, né? Sei lá, o que eles fazem um monte de coisa nesse Mercado das Sombras. Mas é um lugar assim onde vários seres ali do submundo frequentam. Os caçadores de sombras não são bem-vindos. E aqui nesse livro nós acompanhamos um personagem que eu gosto muito, que é o irmão Zacaria. Ele é um personagem que tem uma história gigante aqui no mundo dos caçadores de sombras, que eu não posso dar detalhes pra vocês porque é spoiler da série. Mas como ele é um personagem aí que vive muitos anos, nós acompanhamos aqui os contos durante várias décadas. Então ele começa, deixa eu olhar aqui, começa em 1901 e termina em 2013 esses contos. Então eu tô bem animada para continuar esse livro. Eu vou tentar ler um conto por dia e eu já li 3 contos. O primeiro conto, ele até mostra personagens que eu acho que nós vamos encontrar na próxima série da Cassandra Clare, que o lançamento que vai sair agora é Corrente de Ouro. Esse livro aqui meio que deu uma introduçãozinha dos personagens daquela nova série. Então eu achei isso bem interessante nesse primeiro conto que eu li. E eu também comecei a ler O Guia do Cavaleiro, sempre falo errado. O Guia do Cavalheiro para o Vício e a Virtude. Esse livro aqui é um encalhado da minha estante, faz tempo que tá aqui para eu ler. Ele tá na minha lista de 12 livros para ler em 2020. E ele é um romance histórico gay, até fala aqui na capa. Nós temos o Monte, que é esse da capa, porque ele é o protagonista da história. Daí a irmã dele, a Felicity, e o melhor amigo dele, que é o Percy. E esses personagens, eles saem numa grande viagem, eles vão fazer um grande tour pela Europa, e daí o Monte parece ser aquele personagem bem fanfarrão, sabe? Que gosta de festa e tipo, ele foi criado pra ser, né, esse cavalheiro, mas eu acho que ele é mais de farrear. E daí ele tá bem animado pra viajar com esse melhor amigo dele, que vai ser o companheiro de viagem, só que ele acaba tendo que levar a irmã dele junto e também tem um tutor que vai junto nessa viagem. E daí eu cheguei numa parte que meio que eles entram em uma aventura nessa viagem. E daí eu tô achando muito legal, porque eles realmente vão embarcar numa aventura por causa de uma coisa aqui que aconteceu. E o livro, gente, tá muito fluido. Eu pensei que ia ser uma leitura mais arrastada, né, por ser um livro mais histórico. A leitura tá andando muito bem. Eu tô gostando bastante dos personagens, tô gostando bastante da fluidez da leitura. Eu não esperava isso, então acho que vai ser um livro que vai me agradar bastante, pelo menos eu tô gostando até agora. Eu não sei por que eu adiei essa leitura, eu acho que eu tava com medo do livro ser demorado e acabei me pegando de surpresa porque a leitura tá fluindo muito. Eu gostei bastante do livro, gente, eu terminei ele. E assim, o livro, ele tem uma grande aventura e assim, envolve piratas, envolve o roubo de um artefato assim bem misterioso e também que vale muito assim, então pessoas estão atrás disso e eles acabam entrando no meio disso tudo. E também, gente, a história envolve coisa de alquimia e coisa assim mística, sabe? É uma grande aventura esse livro e eu achei muito, muito legal. E eu gostei muito também dos personagens. Nós temos aqui um romancezinho muito fofo. Eu gostei muito do personagem do Percy. Eu também gostei muito da Felicity, que é a irmã do Monte, e eu acho que o livro tem uma continuação. Tem um outro livro, né, depois desse, eu só não tenho certeza se é uma continuação mesmo, mas é um livro com a Felicity de protagonista. Então
quero muito ler esse outro livro porque eu gostei bastante da personagem. Eu gostei muito do final, assim, das resoluções que teve no final também. Apesar do livro se passar em outra época, esses três jovens acabam se aventurando aí nesse grande tour que eles entram e acaba se transformando em outra coisa totalmente diferente. Então eu espero que esse próximo livro que eu falei pra vocês seja lançado aqui no Brasil em breve. E agora, a minha próxima leitura vai ser Daisy Jones and the Six. Eu estou com muitas expectativas para esse livro, porque eu gostei muito de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então eu acredito que eu vá gostar bastante desse livro também. E ele é um livro bem pequeno também, ele tem 350 páginas e ele é todo em forma de entrevista. Então eu acho que vai ser um livro super rápido de ler também. Ai, gente, eu tô apaixonada pela escrita dessa autora, é tão diferente, ela consegue fazer uma coisa tão diferente. O livro meio que tem o mesmo estilo dos Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas ao mesmo tempo é diferente. E a autora também consegue trazer personagens tão bem construídos, tão cativantes, sabe? Tão imperfeitos, palpáveis, sabe? Mais realistas e que ao mesmo tempo você fica muito fã, assim, dos personagens, você fica muito conectado com eles e com a história deles. Eu senti isso nos dois livros da autora e eu achei essa conexão do leitor com os livros dela incrível. Esse livro aqui você se sente muito assistindo um documentário de bandas. Vocês já assistiram algum documentário assim? Eu gosto muito de assistir esses filmes e quando eu tava lendo esse livro, parecia que eu tava assistindo o filme de Daisy Jones e the Six, o documentário onde o tempo todo é uma entrevista, mas enquanto eles estão falando ali na entrevista, você imagina as cenas. Então parece que você imagina igual como mostra nos documentários. E também, sabe, deles falando das músicas, da composição das músicas, parece tão realista e verdadeiro que você quer muito que essa banda exista para escutar as músicas deles. E vai sair um filme desse livro, se eu não me engano, então vai ser perfeito, gente, pra gente escutar essas músicas. Esse livro merece muito um filme, merece muito uma adaptação por causa das músicas, por causa da banda mesmo, que a gente queria muito ver assim no palco, muito o entrosamento deles como banda nas apresentações. Ai, gente, eu fiquei muito fã dessa banda depois de ler o livro, porque o podre dessa banda, digamos, é a parte das drogas, né? Até pelo fato da época que se passa o livro, era muito aquele negócio do rock and roll, sexo e drogas. E o livro mostra muito isso, então tem muita droga aqui, eles são muito viciados, sabe? Então, eles não são uma boa influência, sabe? Mas ao mesmo tempo eles acabam aprendendo muito com isso. Com essa vida que eles tiveram, os personagens acabam aprendendo muito e isso, assim, foi muito tocante de acompanhar. Eu gostei muito da história desses personagens e eu gostei muito deles expressarem os seus sentimentos acerca de tudo. Na hora que eles expressavam o que eles estavam sentindo em cada parte ali da vida deles, na banda, em cada composição de música, você sente muito esses sentimentos. E é tudo muito lindo, sabe? Tem muitas frases lindas e reflexivas, coisas assim que te dão um tapa na cara e que são verdadeiras, assim, que eu anotei muito no livro. Olha, tem muitas marcações que são mais reflexões dos personagens acerca da vida deles e também dos sentimentos deles na composição das músicas, do álbum e tudo. Eu sou uma pessoa que gosto bastante de acompanhar bandas, então eu acho que por isso também que o livro me agradou muito.
muito. Talvez uma pessoa que não seja muito ligado ao ramo da música, o livro não agrade tanto, sabe? Mas quem gosta muito de música, se você gosta de assistir esses documentários de bandas, de artistas, esse livro vai ser incrível para você. Mas ao mesmo tempo, gente, por trás desse estilo de narrativa, nós temos uma história muito interessante, muito bem construída. Eu gostei muito desse livro, eu favoritei ele, eu terminei ele ontem, mas hoje, quando eu lembro dele, já parece que eu gosto um pouquinho a mais do que eu gostava ontem. Ai, foi muito legal. Eu quero muito agradecer a Cauana de novo por ela ter me dado de presente. E essa autora, gente, ela precisa escrever mais histórias assim, porque são bem diferentes de tudo que eu já li. Eu ainda tô lendo os contos dos fantasmas do Mercado das Sombras, porque eu tô lendo assim um conto por dia, teve um dia que eu li 2, mas daí eu resolvi retomar uma leitura que eu tinha começado, que é do Achados e Perdidos, do Stephen King. Eu tinha começado essa leitura mês passado, antes da maratona literária de inverno, e não tinha retomado essa leitura, então eu retomei agora, porque eu já tava meio que esquecendo que eu tinha lido. O livro, ele demora bastante para acontecer, ele deu uma boa introdução no início, ali até onde eu tinha lido, onde o detetive Bill Hodges ainda não tinha aparecido. Só tava mostrando ali um caso ali antigo e que daí agora tem uma conexão com algo do presente, porque um escritor, ele foi assassinado e o cara que assassinou ele roubou, além do dinheiro que ele tinha guardado dentro de casa, os manuscritos que ele tinha, que era meio que uma continuação de uma série de livros que ele escrevia. E esse cara que matou ele conhecia muito os livros dele, tipo, era um fã, sabe? E daí o cara acabou sendo preso. E agora no presente nós temos umas crianças que acabam encontrando esses manuscritos e esse dinheiro. Um menino acaba desenterrando ali o baú com os manuscritos. E daí eu não sei como que o detetive Bill Hodges vai entrar nisso, né? Eu vou avançar aí na leitura para saber como que vai ser. A única conexão que tem com o primeiro livro é que o pai desse menino que encontrou os manuscritos enterrados é uma das vítimas do Mr. Mercedes. Ele foi atropelado e ficou manco, sabe? Ficou bastante machucado depois do atropelamento. É a única conexão, assim, que tem, mas eu já sabia que esse livro não era uma continuação, né, do Mr. Mercedes, vai ficar mais pro último livro. E daí eu comecei 2 livros que ainda faltava eu ler na minha tipiária. É aquela coisa de que chega o final do mês, bate o desespero de você ler todos os livros que você queria ler. Então eu comecei a ler A Parábola do Semeador, da Octavia Butler, e eu li até a página 126. E aqui, gente, nós temos uma distopia. O livro não me pegou tanto assim no início. Nós temos uma menina, a Lauren, e ela meio que vive num bairro, assim, numa comunidade fechada, até por muros. E o pai dela é meio que um dos líderes ali, ele é o pastor da igreja, e daí eles meio que são proibidos de sair fora do bairro porque o mundo lá fora tá meio que perigoso. O que aconteceu aqui nesse mundo é que teve uma crise ambiental e uma crise econômica também. As pessoas ficaram muito, muito pobres. Com essa pobreza, o mundo meio que ficou perigoso porque tem muitos roubos, muita violência para as pessoas, né, conseguirem sobreviver. E daí também parece que tem uma droga aqui que o irmão da Lauren tá meio que envolvido nisso também. Ela tá tentando descobrir o que ele faz lá fora, porque o irmão dela sai lá fora e tá morando lá fora, porque ele não se dá muito bem com o pai, e daí ele meio que saiu de casa. E daí ela tá
tentando descobrir, né, mais coisas ali sobre o mundo lá fora através do irmão dela. Eu acho que é só isso que eu posso falar sobre a história do que eu li até agora, assim, tá meio confuso, assim, um pouco pra mim entender bem o que tá acontecendo aqui nesse mundo. E a história, assim, não me pegou tanto no início, levou, assim, algumas páginas pra eu entender bem. Mas agora eu acho que eu já me situei, assim, um pouco melhor no livro, eu acho que eu vou poder aproveitar mais o restante da história. E eu também comecei a ler Uma Sombra do Passado. Eu li até a página 108 e esse livro aqui é um livro que eu não sabia nada sobre ele, eu sabia que ele ia ter um romance misturado com mistério. E daí o começo dele foi um começo interessante, porque nós temos uma personagem que é adestradora de cães. Só que o foco principal dela é treinar cães para resgate, para busca. Treinar os cães farejadores, sabe? Para trabalhar para a polícia, para trabalhar em buscas. Até no começo do livro, ela acaba encontrando, junto com o seu cachorro, um menino, né, que ficou desaparecido no meio da noite. E daí isso foi levando por várias páginas dela como adestradora e tem muitos detalhes do adestramento que ela faz. Daí tem um homem que se mudou ali para a cidade que tem um filhotinho muito sapeca e daí ele se inscreve no programa de adestramento dela, daí os dois começam a se aproximar por conta desse filhotinho. E esse filhotinho também é muito fofinho, sabe tudo que acontece com ele e esse cara, mas eu achei que foi enrolando assim por muitas páginas, porque foi mais pra frente que contou ali a parte misteriosa do livro. A Fiona, ela foi uma vítima que escapou do assassino da Echarpe Vermelha. E esse cara tá preso, só que ocorreram novos assassinatos bem parecidos com esses que ele fazia, então nós temos um imitador e daí, né, digamos que essa é a sombra do passado, né, da personagem. Então é esse o mistério do livro. Então nós temos aqui cachorrinhos fofinhos, nós temos aqui um possível romance dela com esse cara novo que tem o filhotinho e nós temos aí esse mistério do assassino da Echarpe Vermelha, que eu achei assim bem dramático, né, esse nome, assim, bem legal. Só que também eu meio que tô desconfiando, né, desse cara novo. Será que ele realmente é um possível romance ou ele pode ser até o assassino da história? Porque provavelmente tá atrás dela, porque ela foi uma vítima que escapou, né? A gente fica desconfiada do carinha, que eu esqueci o nome dele, Simon. Mas ele parece ser um cara tão legal, sabe? Que eu tô torcendo tanto pra eles, então eu não sei o que esperar dessa história e eu tô me envolvendo muito com ela. Eu acho que eu vou acabar gostando desse livro da Nora Roberts, estou com um bom pressentimento sobre isso. Eu vou fazer um unboxing aqui com vocês, porque chegou o meu box das Peças Infernais da Cassandra Clare, que deu bastante polêmica esse box, que ele chegou com muitos defeitos. As reclamações já começaram com o box de Trono de Vidro, que também teve muitas reclamações de entrega, de qualidade, e daí depois eu tava temendo já pelo meu box das Peças Infernais, que ele não fosse chegar numa qualidade muito boa, e aconteceu que teve alguns problemas também nesse box e eu vou abrir ele com vocês para nós vermos se está tudo certinho. Então, eu não olhei ele ainda, gente, eu só tinha aberto aqui. Tenho com plástico. Então, aqui tem a Eco Bag. Ela é menorzinha do que eu pensei que fosse, mas ela é bem boa. Eu gostei até da qualidade dela. E aqui, então, nós temos o box. Então, aqui é a parte de trás dele. Dos lados não tem nada. E aqui é na frente dele, gente. Vou colocar aqui perto. Olhem no desnível aqui no terceiro livro. O quanto ele tá mais pra cima, a impressão na lombada. E também dá pra ver que ele tá bem... Os livros estão bem pra frente do box. Eu não sei se vai focar aí na imagem. Mas olha, eles ultrapassam o box. Se vocês forem ver aqui também, ó.
Principalmente o terceiro livro aqui, parece que ele tá acima dos outros. Vamos ver então, agora os livros. Aqui o box por dentro tá tudo certinho. Então, nós temos aqui Anjo Mecânico, que é o primeiro. A capa, ela é metalizada. E aqui tem eu não sei se vocês vão conseguir reparar, mas são detalhezinhos. Que a lombada passou um pouquinho aqui ó, na capa também. E olha, gente, a orelha veio colada. Aqui, ó, na parte de baixo. Orelha colada. Esse é o maior defeito que o pessoal tava falando, ó. Se eu puxar aqui, vai rasgar, ó. Rasgou. Bom, os dois lados. Os dois lados tava uma cola aqui na orelha. Ai, gente, essa lombada tá... Passou muito aqui pra capa a impressão. Nossa, aqui ficou muito feio nesse, olhando assim. Então aqui nós temos o Príncipe Mecânico. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas a imagem da lombada passou um pouquinho aqui ó, na capa e dá pra enxergar até de longe. Aqui também, ó, uma cola. Tinha uma cola aqui, ó, que daí fica grudada. E Princesa Mecânica. Ai, gente, a imagem da Tessa na capa é tão linda. Muito linda ela. E aqui também, ó, gente, não sei se vocês conseguem reparar nisso, mas a imagem que é pra ser da lombada passou aqui, ó, pra parte da capa da frente. E eu acho isso uma sacanagem, né? Porque não foi calculado certinho as dimensões. Olha aqui, ixi, esse aqui tá uma coluna aqui, ó. Ah, esse rasgou. Vou mandar um e-mail pra eles, ver qual que é a solução que eles estão fazendo. Que a Galera Record, ela fez um pronunciamento dizendo que quem tivesse problemas era pra mandar e-mail diretamente pra eles. Não vai ser com a Submarino que eu vou reclamar disso. Porque eles entregaram os livros certinho, né? Nem veio nada danificado da entrega. Esse daqui foi um problema na fabricação do livro. Então é um problema diretamente com a editora. Eles erraram na hora de fabricar, tanto na impressão dos livros, quanto nessa cola aí que ficou na orelha do livro. Hoje eu terminei de ler o Fantasmas do Mercado das Sombras. E, gente, esse livro de contos aqui, além de ele nos relembrar de várias coisas dos livros anteriores da Cassandra Clare, ele acaba sendo, assim, muito um fanservice, digamos assim, para quem gosta muito das peças infernais. Eu amo demais essa trilogia, eu acho que é a minha favorita do mundo dos Caçadores de Sombras. E aqui eu recebi um prato cheio de coisas que eu gosto muito dessa história. Pra quem conhece mais vai entender do que eu tô falando, mas pra quem não leu eu não posso revelar muita coisa porque tem muitos spoilers, né? Esse daqui é um livro que combina todas as histórias, mas ele é um livro muito de sentimentos. Nós temos aqui expressões de sentimentos
favoritos, que eu acabei sentindo também durante a leitura. A maioria das histórias aqui traz uma mensagem linda, assim, de amor e companheirismo e de saudade também, porque os personagens envolvidos aqui têm muito aquela coisa da saudade, muito daquela coisa de que eles vivem por muitos anos e veem as pessoas passar, né, pela vida deles. E tem um conto aqui do Alec, que é um personagem dos Instrumentos Mortais, que foi um dos meus favoritos também. Também envolve algo que seria um spoiler da história dele, mas eu só queria contar pra vocês que esse conto do Alec foi um dos meus favoritos aqui no livro. Os outros contos ali envolvendo a Tessa, envolvendo, né, os personagens das Peças Infernais foram os meus favoritos. O último conto envolve muito algo que a autora trouxe nos Artifícios das Trevas, só que apesar disso ser legal, eu achei esse conto meio chato. Os meus contos favoritos foram os contos que se passavam mais antigamente. Os contos a partir dos Instrumentos Mortais foram os meus menos favoritos, tirando aquele do Alec, que foi um dos meus favoritos. Eu acho que ficou meio confuso eu explicar pra vocês, mas é que é um livro que envolve muitas histórias, então é bem difícil de explicar ele. Gente, e o mês acabou, mas eu vou continuar esse vlog por mais alguns dias porque eu quero terminar aqueles livros que eu comecei. E daí eu acho que eu quero terminar eles ainda para esse vlog, pra daí no próximo vlog eu começar livros novos, né? Acho que vai ser melhor, até porque nessa última quinzena eu só finalizei 3 livros, né? Então eu vou avançar o vlog ainda um pouquinho no mês de agosto. Eu já recebi uma resposta da Galera Record e eles vão reimprimir os livros agora na primeira quinzena de agosto para fazer essas trocas. Então parece que vai solucionar todos os problemas ali em relação à capa, não só a parte que ficou colada, mas também ali a parte que ficou torta. Então eu espero que dê certo. Daí eu conto pra vocês como que foi, se chegou tudo certinho. Eu consegui finalizar Achados e Perdidos e eu tava meio em dúvida se eu tinha gostado tanto da história assim. Eu ia dar 3 estrelas, mas eu pensei assim, não, acho que a história é 4 estrelas, assim como o primeiro livro. Eu acabei gostando bastante, assim, da parte final dele. A única coisa que eu achei que ficou meio sem nexo é que o detetive não tinha tanta importância, assim, pra esse caso. Ele, digamos que ele só acabou entrando ali no meio disso tudo. Ele não era assim tão necessário. Mas uma coisa que eu gostei muito é que agora ele tem uma equipe, né, trabalhando com ele. Tem mais 2 personagens que trabalham com ele. E eu acabei gostando muito, assim, deles como equipe. São personagens que fica bem legal, assim, na história. Só que o caso ali que acontece é que esse menino acabou encontrando esses manuscritos que foram roubados há uns anos atrás. E daí ele acaba entrando ali, digamos que em perigo por conta disso. O detetive acaba no meio disso tudo, né? Porque, na verdade, se ele não existisse na história, a história ia acontecer do mesmo jeito, na minha opinião. Digamos, dele fazer parte da trilogia, ficou meio sem nexo. Então eu tirei 1 estrela da minha avaliação por conta disso. Mas a história, sabe? A história eu achei muito legal e foi muito bem construída, todo aquele suspense no início, contando a história de como que foi antigamente o assalto com o assassinato desse escritor e depois o menino encontrando esses manuscritos anos depois e o que que ele faz com isso, sabe? Toda a mensagem que tem por trás disso também. Eu achei essa construção muito legal, muito interessante, é uma história muito boa, então foi uma história 4 estrelas pra mim. E daí tem aquele gancho para a conclusão da trilogia, que tem a ver com o primeiro livro do Mr. Mercedes. E daí eu fiquei chocada com o que o Stephen King vai fazer aí no final da trilogia. Eu realmente não esperava que ele fosse levar a história para esse lado. Vamos ver se eu entendi certo ali. E eu espero que fique muito bom essa conclusão, porque ele vai seguir um caminho diferente do que eu estava esperando. Então o final do livro ele tem um gancho bem curioso assim para a conclusão da trilogia e eu espero ler ela em breve. Se eu não conseguir ler nesse mês de agosto, provavelmente eu vou ler já no próximo mês, mas eu vou tentar ler esse mês ainda.
Eu terminei então a parábola do semeador e vou dizer para vocês que eu não gostei tanto do livro como eu pensei que fosse gostar. Assim, ele tem coisas bem importantes assim para uma distopia. Na verdade, ele é uma distopia bem diferente. Eu acho que o mais legal dele assim que eu achei foi a personagem. A Lauren é uma menina muito madura, muito forte, muito convincente. Ela acaba criando aqui na história meio que uma nova religião, que é o que ela acredita. Ela começou assim a escrever em um livro coisas que ela acredita que poderiam ser Deus, sabe? Que não existe aquela figura de Deus. Até tem uma passagem aqui no marcador que fala isso. Ela acredita mais que Deus seria a mudança, né, nas nossas vidas. Então ela tem aqui a passagem, ó. Tudo o que você toca, você muda. Tudo o que você muda, muda você. A única verdade perene é a mudança. Então ela passou a escrever, né, no que ela mais acredita e meio que virou uma nova religião. Então é muito interessante de acompanhar aqui esses pensamentos dela sobre isso e depois ela conversando com os outros personagens que ela encontra, ela acaba sendo muito convincente tanto para eles e também para nós leitores, mostra a força, né, dessa personagem nesse mundo aqui do livro. E por conta disso também os diálogos do livro são muito assim bem elaborados, tem muitas reflexões. Ele é um livro que faz você pensar muito sobre o amanhã, sobre o futuro. E assim, ele acaba sendo uma distopia até meio assustadora em muitas partes. Tem algumas cenas assim bem chocantes também, mas eu acho que ele é mais um livro de jornada, onde os personagens estão ali pensando no que vai acontecer a seguir, pensando no futuro deles, né? O que eles vão fazer agora. Então eu acho que isso não me deixou tão animada com a leitura. Eu não fiquei animada para ler a continuação. Então eu acho que eu não vou ler o próximo livro. Eu terminei esse daqui e pensei assim, ok, é isso. Não fiquei, sabe, muito interessada em saber o que vai acontecer com os personagens. Então, apesar de ser um livro muito bom, ele é uma distopia, assim, bem poderosa, com reflexões, assim, poderosas, né? Eu acho que eu esperava algo diferente e foi uma história que não me animou muito. Então, por conta disso que eu dei 3 estrelas pra ele. A outra coisa interessante sobre a personagem também, que faz ela com que ela seja diferente, é que ela tem hiperempatia, que ela sente a dor das outras pessoas, sabe? Então isso é algo que deixa a personagem mais interessante ainda do que ela é. Então esses são os pontos positivos do livro, mas ele não é um livro de ação, não é um livro de surpresas, ele é mais um livro de sobrevivência, de jornada, entende? Então me conte se alguém já leu ele e acabou gostando, se vocês leram a conclusão e como que é o segundo livro. E eu vou finalizar esse vlog com a parábola do semeador, porque o outro livro que eu tava lendo da Nora Roberts, ele é um livro mais demorado e eu vou levar alguns dias para terminar ele. Então eu vou concluir ele no próximo vlog. E esse vlog termina por aqui, então não se esqueçam de usar os links do canal para comprar na Amazon. Se você se interessou em ler algum dos livros que eu li, tem todos os links aqui na caixa de descrição. Outra forma de vocês contribuírem com o canal também é fazendo parte do clube de membros. Tem um botão aqui escrito Seja Membro, onde você pode clicar e ver os benefícios que você pode ter. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!